Olá, pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar a nossa live hoje em homenagem ao nosso grande dia, amanhã, Dia Internacional da Mulher. Desde já, quero desejar boa noite, Rosânia, Deus abençoe. Vai convidando as meninas aí. Leninha, muito obrigado. Que bom ver vocês aqui. Vai convidando aí as meninas e hoje nós vamos estar falando sobre a autoestima. Como que a autoestima... Boa noite, vamos entrando, convidando a todas as meninas e meninos também, né? Então, amanhã é Dia Internacional da Mulher e eu já quero desde já, né, desejar a todas vocês, gente, boa noite, Leninha, Jusilene, boa noite a todas vocês, que prazer vocês aqui com a gente, né? Vai chamando as outras meninas que querem, precisam de ouvir sobre o que é autoestima, como a autoestima a gente consegue desenvolver ela, qual que é a importância, né, dos nossos pais, dos nossos cuidadores, quando a gente é cuidado por eles desde pequeno, porque a autoestima tem muito a ver, gente, com aquilo que nós somos nutridos na nossa infância. Então, se você e eu, nós tivemos a sorte de, quando a nossa mãe ficou grávida, ela ter tido uma boa gravidez, uma gravidez tranquila, aí a gente já tá vindo para aqui com memórias boas. Mas se a gente, se a nossa mãe, ela teve a nossa gravidez com problemas, se sentindo só, se sentindo desamparada, então tudo isso são fatores que nos ajudam a já vir para a nossa vida adulta com memórias. Essas memórias, elas podem ser positivas ou negativas. Então, vamos compartilhando. Quem precisar de ouvir sobre o que é autoestima, por que nos sentimos, muitas vezes não sabemos por que a gente se sente, olha pra gente. Eu tenho pacientes aqui que não conseguem, chegaram aqui sem conseguir olhar no espelho. Tá? Então eu vou trabalhar agora esse tema a respeito da autoestima da mulher, porque tem muitas mulheres lindas, inteligentíssimas, mulheres corajosas, mulheres fortes, mas que essas mulheres, por algum motivo na sua infância, elas tiveram aquelas palavras que ficaram guardadas na sua psique. Palavras como: você é burra, você não vai conseguir, você tem um cabelo de pichuim, tipo essas coisas que nós ouvíamos dos nossos pais, porque eles também não tinham entendimento, né? Então, essas memórias, elas foram levadas para a nossa vida adulta, e essas memórias, gente, elas ficaram e nos atrapalham. Se a gente já teve a oportunidade de olhar para isso, olhar para essa nossa criança interior, a gente já conseguiu avançar. Agora, se a gente não conseguiu ainda romper isso, essas memórias precisam de ser cuidadas e ser tratadas, tá bom? Eu vou, no final, todas vocês, vou passar um link depois para vocês entrarem em um grupo, que nós vamos fazer sorteio, né, das sessões de terapia. Se você não precisar, tudo bem, mas se você souber de alguém que precisa, você pode passar. Depois a gente vai estar falando sobre isso, tá bom? E no final também a gente vai fazer um exercício que vai ajudar muito. Você vai olhar para a sua criança interior. Todas nós, gente, todo mundo tem uma criança ferida aqui dentro. Então, quando às vezes a gente está se sentindo tão só, as pessoas que têm medo da solidão, as pessoas que têm medo do abandono, as pessoas que não querem estar consigo, às vezes a pessoa não gosta de ficar consigo.
são pessoas que realmente elas carregam memórias, né, da sua infância ou da sua adolescência que atrapalham a sua vida, que atrapalham o dia a dia. Então, o que é autoestima? Vocês sabem me falar o que é autoestima? Vocês se sentem que alguma coisa incomoda vocês? Como que é a relação de você com você mesmo? Então, é isso que eu quero chamar a atenção de todas nós nessa noite. Qual é a relação que eu tenho comigo? Tá? A mais importante é essa. Primeiro, a minha relação tem que ser comigo. Depois, com o outro. Então, se eu me amo, é mais fácil eu amar o outro. Se eu me aceito, é mais fácil eu aceitar o outro. Então, se eu me perdoo, é mais fácil perdoar o outro. Mas se eu tenho esse conjunto de sentimentos dentro de mim e eu tenho muita dificuldade, então isso dificulta a minha vida, tá bom? E se vocês souberem de alguém, diz para vir pra gente fazer essa conversa. Vocês podem colocar aí como vocês se sentem, se vocês já olharam para essa criança, já conseguiu olhar para dentro de vocês, olhar para essa criança. Como é a relação de você com você? Consegue? Olá, Leuda, seja bem-vinda. Então, essa relação que nós temos conosco faz toda a diferença lá fora. Quando eu tenho um bom relacionamento comigo, então, gente, eu fico mais fácil de me relacionar com o outro. Então, o que é autoestima? É a imagem ou a opinião que eu tenho de mim. É a imagem e a opinião que você tem a respeito de você. Então, como é importante a minha opinião ao meu respeito? É mais importante do que a opinião das demais pessoas. Então, a autoestima é isso, é eu olhar para dentro de mim e me valorizar. Então, nós vamos ver qual que é a diferença da autoestima, da baixa autoestima e da falsa autoestima. Então, como é que se constrói a autoestima? Até onde nós sabemos, a ciência, até um tempo atrás, a ciência falava assim, que nós, quando nascíamos, a gente nascia uma folha em branco. Hoje, a neurociência já diz o contrário. A neurociência diz assim, o bebê, ele já nasce com memórias, dependendo de como foi a gravidez da mãe. Então, tem problemas de depressão que ela já vem lá do útero, da vida uterina. Tem problemas de depressão que a pessoa luta e ela não sabe nem descobre por quê. Ela toma remédio para paliar, toma remédio, porém, tem casos, gente, que é lá do útero. Essa semana eu atendi uma moça de São Paulo. Ela não sabia e ontem nós descobrimos. Eu atendi ela ontem à noite. Ela tem depressão desde muito tempo, tem um relacionamento bem difícil, porém, quando ela me contou que quando a mãe dela estava grávida, a mãe dela já tinha depressão. A mãe dela engravidou dela por um acaso, porque a mãe já tinha tido uma gravidez muito difícil do primeiro filho. Naquela época muito difícil, morava na roça, uma gravidez muito complicada. Então, essa mãe engravidou dela por um acaso, segundo ela. E na gravidez, a mãe tinha muito medo de acontecer o mesmo que aconteceu no primeiro parto. Então, o medo que essa mãe passava para ela. A insegurança que essa mãe sentia, passava para ela. Entenderam? Então, assim, ela luta com isso há mais de 50 anos. E
ela fala assim, eu tomo vários medicamentos, tem uma época que é mais fácil, outras épocas mais difícil, porém, não cura. Então, eu disse para ela, porque você precisa de trabalhar as memórias. São memórias que estão registradas dentro de você, segundo a neurociência. Então, a melhor notícia de tudo é que, por exemplo, eu nasci e eu tenho muitas memórias dentro de mim ruins a respeito dos meus pais, digamos. Mas a neurociência diz hoje, gente, que eu posso limpar essas memórias, eu posso ressignificar a minha história e eu posso viver uma vida feliz, em paz comigo. Entenderam? Então, como é que se constrói a autoestima? Na infância, na adolescência. Às vezes nós temos uma vida tranquila em casa, com os nossos pais, mas aí com 7 anos, na minha época, era que ia para a escola. Então lá na escola, a gente começava a ouvir coisas que a gente não sabia que ficava na nossa memória, no nosso psiquê. Então a gente ficava ouvindo, você é gorda, você é feia, você é caneluda, você tem o nariz assim, você tem o cabelo assim. E aquilo ia sendo registrado na nossa psique, segundo a neurociência. E o que acontece? Quando a gente não vai para a vida adulta com isso trabalhado, por exemplo, aquelas crianças que tiveram a sorte dos seus pais ter uma visão melhor da vida, que elogiava essas crianças, que corrigiam, mas que elogiavam. Então, essas crianças, ela vai para a vida adulta, gente, o Freud vai dizer, dependendo do alimento que eu fui nutrida na minha infância, é que eu vou para a vida adulta forte ou não. Então, por isso que tem aquelas pessoas, são pessoas trabalhadeiras, as mulheres honestas, umas mulheres lindas, umas mulheres corajosas, umas mulheres que dão conta de tanta coisa, mas que elas têm a autoestima lá embaixo. Elas precisam do outro para dizer para elas, faça isso, vista isso, coloque seu cabelo desse jeito, não coloque o esmalte desse jeito, não. Então, gente, são pessoas que precisam da validação do outro. E isso tem muito a ver com o tipo de nutrição que essa menina ou esse menino teve quando criança. Me conte aí, algumas de vocês lembram de alguma coisa que vocês passaram? Ou foi tranquilo a infância de vocês? Não teve nenhum tipo de bullying? Vocês não sofreram isso? Tem alguma coisa que vocês queiram me falar? Pode, alguma pergunta que vocês queiram me perguntar? E nós vamos então conversando aqui. Então, ninguém nasce com a autoestima elevada, porém ela é construída. Então, quando a gente tem, por exemplo, a imagem do nosso pai, gente, na nossa vida, ela é fundamental. A imagem da nossa mãe na nossa vida, porque são as primeiras imagens que nós temos assim que a gente vem para o mundo. A primeira pessoa que a gente nasce, a gente vai ver o rostinho da nossa mãe, né? E depois, o outro contato é com o nosso pai. Então, gente, dependendo de como esse pai e essa mãe cuida de mim, me nutre, eu vou ter... Isso tem muito a ver também, tá, gente? Com a imagem que nós temos de Deus, tá? A imagem do nosso pai tem muito a ver com a imagem que nós temos de Deus. Se o meu pai foi aquele homem protetor, foi aquele homem que me deu afeto, carinho. Então, a nossa imagem de Deus tem muito a ver com a imagem que nós temos do nosso pai, que é a pessoa que a gente teve o primeiro contato na vida. Olha só, eu tinha uma imagem de Deus muito engraçada. Eu, na minha cabeça, até eu fazer teologia, eu tinha imagem de Deus assim, um ser tipo aquele do quadro da Arca de Noé,
um senhor barbudo com a barba bem grande, com o cajado na mão, olhando para mim o tempo todo, esperando tipo assim uma falha minha para que ele me punisse. Por quê? Eu tive um pai muito, como é que eu posso dizer, muito, como se ele fosse muito duro. Ele era amável, mas ele era muito sisudo, não era muito de conversar, ele era aquele de dar ordem. E eu fui para a igreja muito cedo, a minha mãe me levou para a igreja muito cedo, eu tive esse privilégio. E na igreja onde nós congregávamos, a gente sempre ouvia aquela frase bíblica: Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Aí juntava com a imagem que eu tinha do meu pai, aquele homem severo, muito sisudo. Então eu fui construindo dentro da minha cabeça. A Leuda também está dizendo que ela também tinha essa imagem, Leuda. Pois é, gente. Olha só, você sabe que eu não sabia que eu tinha isso, gente? Você sabe como foi que eu fui descobrir? Quando eu estava estudando teologia aqui na PUC Goiânia. Um dia a professora entrou na sala de aula e entregou uma folha em branco pra gente. E ela falou assim: gente, vocês vão, cada um, fazer a imagem que vocês têm de Deus aqui. E a gente achou esquisito aquilo. Aí ela deu uma folha para cada um de nós fizemos uma imagem de Deus. E naquele momento eu fiquei passada. A minha imagem que eu consegui colocar no papel era aquela mesma imagem que eu tinha aqui dentro. Aquele velhinho de barba, com cajado assim, tipo, olhando para mim, que eu não podia dar um passo errado, que ele estava ali então para me punir. Então eu cresci com essa imagem de Deus, uma imagem distorcida, porque hoje eu não tenho mais essa imagem de Deus. E naquele momento que a professora pegou aquela folha de todo mundo e ela pediu que todo mundo fosse na frente para colocar a sua fala ali. Por que eu tinha feito aquela imagem? E foi muito interessante que cada uma das meninas que foram lá e dos meninos dizia: essa é a imagem que eu tenho de Deus, porque desde criança que eu vejo assim. Então, muito tem a ver a imagem e a fé que eu tenho hoje em Deus, tem muito a ver com a imagem que eu tenho de Deus. A Rosane disse que achou engraçada a imagem. Pois é, Rosane, era essa imagem que eu tinha de Deus na minha cabeça. E nesse dia, a minha professora trabalhou com a gente e foi explicar que isso estava no nosso inconsciente e que isso vinha da nossa infância. Então, depois disso, eu trabalhei muito claro. Hoje, a minha imagem de Deus é muito diferente. Eu vejo Deus como algo assim, uma luz muito linda, alguém que não me julga, alguém que me aceita, um ser superior que me ama e me aceita do jeito que eu sou. Então, hoje eu sou totalmente diferente de quando antes de eu fazer esse curso, né, que a gente fez na Católica, hoje é a PUC, e aquela professora, naquele dia, ela ajudou a gente a sair daquela situação. Me contem aí, qual é a imagem que vocês têm de Deus? Só para mim ter uma noção, para mim ver como que é mais ou menos a imagem que vocês têm de Deus. É de um velhinho que está ali querendo punir vocês? Ou é de um homem protetor, um homem que está ali, um homem é um ser, porque Deus, ele é uma luz. E Deus está dentro de mim, Deus está dentro de nós. A gente precisa de compreender isso. Deus é a minha essência. Deus é a minha mente, né? Então, a imagem realmente que nós temos dos nossos pais, justamente, reflete a imagem que nós temos de Deus. Então, gente, é muito interessante. E se você tem essa imagem fosca, ruim, de Deus que só te pune, que não te perdoa, que não te aceita do jeito que você é preciso de trabalhar. O Diego tá falando que ele tinha muita raiva de Deus. Então, com certeza foi alguma coisa, né, Diego, que você passou lá na sua infância, relevante ao seu pai ou aos seus pais, que não foi trabalhado, né, e que então você foi para sua vida adulta desse jeito. Então, gente,
a falsa autoimagem que eu tenho de mim. Então a Rosane diz que vê Deus como lindo, com os olhos azuis, cheio de muita luz e muito forte. É uma imagem bonita. Um ser de luz, né, que sempre está nos protegendo, a Leuda está dizendo. Então é essa imagem, é uma imagem de alguém protetor, de um ser superior, porém que ele me acolhe, que ele me ama, que ele me aceita, que ele me perdoa. Então, quando a gente vai para a vida adulta, a gente precisa de compreender isso. A minha imagem que eu tenho do meu pai tem muito a ver com a imagem que eu tenho de Deus. E vocês sabem me falar, gente, qual é... Vocês têm algum exemplo de alguém? Você sabe o que é uma pessoa com a baixa autoestima? A pessoa que tem a baixa autoestima, ela é diferente da pessoa que tem uma boa estima, uma boa autoestima. Ela é uma pessoa que ela esconde uma dor muito grande. A pessoa que tem a falsa autoestima. Ela tem uma dor muito grande, ela esconde as 7 chaves, essa dor. Então, ela mostra para o outro uma imagem que ela não é. Então, conhece aquelas pessoas que gostam de humilhar o outro em público? Conhece aquelas pessoas que sempre está certo, o outro é que está sempre errado? Conhece aquelas pessoas que o outro tem sempre que mudar, mas ela não. Então, ela finge uma imagem de uma pessoa que tem a autoestima elevada, porém... não é uma autoestima, é baixa autoestima. Aquela pessoa tem uma grande dor. Quando é o homem, muitas vezes eles tiveram abuso na sua infância, né? Aquela mulher muito brava, aquela mulher que não consegue, que ela é muito rígida, ela não consegue, como é que eu vou dizer? Ela não consegue ser meiga, ela não consegue... O lado masculino dela é muito ativado, menos do que o feminino. Então, muitas mulheres que também foram abusadas na sua infância, elas têm dificuldade com o masculino, tá? As meninas que foram abusadas na infância, elas têm dificuldade com o masculino. Então, essas pessoas, elas têm uma dor muito grande. A pessoa que, por exemplo, que usa droga, que bebe, ela tem um vazio muito grande dentro dela. Ela tem uma dor. E muitas vezes Freud vai dizer que é uma dor inconsciente. Está guardada lá no seu inconsciente. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem que nós temos 4 mentes. A primeira mente, gente, é a mente de 0 até 7 anos. Que nesse momento nós não guardamos nada. A gente não tem consciência. Uma criança de 0 a 7 anos, ela não tem consciência. Então, tudo que ela vai ouvindo durante a sua infância, ela vai armazenando lá no seu inconsciente. Então, se você vai dizendo para o seu filho, você é lindo, você é muito inteligente, você é uma bênção, meu filho, a mamãe ama você, o papai ama você, esse menino vai armazenando isso, ou essa menina. Se a gente ouve o contrário, esse contrário também vai armazenando. Então, essa mente de 0 a 7 anos que nós temos a mente consciente, que depois de 7, 8 anos, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Então, tem muitos países aí desenvolvidos que uma criança, quando ela comete um crime, a partir de 8 anos, elas já são punidas. Porque estudos já mostram que a partir desse momento, a pessoa já tem consciência do que ela está fazendo. E nós temos a mente inconsciente, que é onde nós guardamos todas as nossas memórias, as nossas dores, as nossas lembranças boas, nossas lembranças ruins. E nós temos a mente suprema, que é Deus na nossa vida. Estudos mostram que todos nós temos a mente suprema. Todo mundo tem a mente suprema, que é Deus. A nossa essência é Deus. Todos nós temos Ele dentro de nós.
Então nós temos essas 4 mentes. Então durante a nossa infância, essa mente positiva ou negativa, aquela que foi mais nutrida, é ela que vai prevalecer na minha vida. Então, quando a gente vai para a vida adulta, Oi, Lidiane, um beijo, minha querida, prazer. Então, quando você vai para a vida adulta, nutrido de bons pensamentos, sentimentos e emoções, a sua vida flui. Quando a gente vai para a nossa vida adulta cheia de pensamentos negativos, sentimentos negativos, por mais que a gente patine, a gente luta, mas parece que a gente não sai dali. E outra coisa que nos amarra demais, gente, é o problema com os nossos pais. Os problemas que nós temos com as nossas raízes, esses problemas que nós temos, a maioria deles estão no nosso inconsciente, tá? Nós não temos consciência. Quando entrei no meu processo de terapia, eu fui descobrir isso. Eu fiz o meu processo de terapia. Então, a gente fazia vários exercícios com os pais. Durante o processo, eu descobri que eu tinha vergonha do meu pai. É um sentimento ruim. E a gente vai para a vida adulta, a gente não sabe disso. Isso vai atrapalhando o nosso desenvolver, a nossa desenvoltura. Então, os problemas que nós temos comigo hoje, os problemas que eu tenho comigo hoje, que você tem com você, está sempre relacionado com aquilo que você passou na sua infância. Agora, a gente pode melhorar isso, a gente pode ressignificar os nossos traumas, a gente pode ressignificar a nossa vida. Então, uma pessoa que tem a autoestima, ela foi nutrida positivamente. A pessoa que tem a baixa autoestima, ela foi nutrida negativamente. E a pessoa que tem a falsa autoestima, ela tem um trauma muito ruim com ela. Algo que aconteceu. Fomos sim, Leudo, justamente, nós somos criados com muitas crenças limitantes. Uma delas eu me lembro muito bem, dinheiro não dá em árvore. Você tem que trabalhar muito para você ter dinheiro. Não sei se vocês tiveram isso. Alguém lembra de mais alguma? Conta para mim. O que vocês se lembram? Quais crenças que vocês lembram dos seus pais falarem para você? E hoje, pela neurociência, não é verdade. Dinheiro é energia. A neurociência prova isso. Dinheiro é energia e tudo no universo é energia. O universo é feito de átomos, o universo é feito de energia. Eu sou feita de energia, você, o dinheiro, a mesa, a cadeira, a sala, tudo aqui é energia. Então, se a minha energia é boa e ela flui, eu vou mandando para o universo e o universo vai mandando para mim. Entenderam? Então, a gente tem muita crença limitante. E que os nossos pais também, eles falavam porque eles não entendiam, né? As hereditariedades, justamente, as religiosas, então, porque a religião é muito boa, a espiritualidade que é boa, gente, a religiosidade, ela é doentia. Então, a gente precisa de saber distinguir isso aí. A espiritualidade, o meu contato com Deus, a minha comunhão com Deus é uma coisa, é espiritualidade, né? Agora, então deixa eu falar rapidinho aqui o que é espiritualidade e o que é religiosidade. A religiosidade é a experiência de alguém com o ser supremo, com Deus. A espiritualidade é a minha experiência com Deus, com o ser supremo. Então tem uma diferença aí. A religiosidade, ela não é sadia. A espiritualidade, sim, ela é saudável. Então, durante a nossa vida, a gente foi, né, vendo aí, aprendemos com os nossos pais, com os nossos cuidadores, muita coisa a esse respeito que nos atrapalharam.
E como Freud vai dizer, ele diz que somente 5% da minha vida e da sua vida é regida pelo meu consciente. Somente 5%. Segundo a psicanálise, 95% da minha vida e da sua vida é regida pelo nosso inconsciente. Aí o Jung vai dizer que eu tenho que trazer para o meu consciente o que está no meu inconsciente para que eu trabalhe isso, limpe essas crenças e eu vá para a vida, rompa. Entenderam? Então, a gente só pode fazer isso através dos processos de terapia. Porque através dos processos de terapia, a gente vai entrar em um equilíbrio cérebro e coração, que são onde estão os maiores sentimentos. Cérebro, coração, pensamento, né? E o sentimento e emoção. Então, cérebro e coração, eles têm que estar em coerência para a gente fazer os processos de terapia. Trazer do inconsciente muita coisa que a gente não lembra. E é muito lindo que no processo de terapia a gente traz do inconsciente para o consciente e a gente trabalha isso. E é muito lindo, gente, é muito lindo. Eu tenho pacientes aqui que tomavam muitas medicações, eu era uma, não tomava muitas. Mas quando eu passei pelo meu processo do luto, eu tomava medicação para me dormir e mesmo assim eu não dormia. Eu dormia os pedacinhos, acordava com a minha cabeça doendo desse tamanho. Então, quando eu fui passando pelos meus processos, que eu fui limpando as minhas memórias, que eu fui entendendo o que estava acontecendo comigo, hoje, graças a Deus, eu não tomo mais medicamentos para me dormir. E eu tenho pacientes aqui que tomavam remédio pesado, tipo quetiapina, citalopram, esses medicamentos. E que hoje eles falam que eles não tomam. Não tomam porque trabalhou a mente, é possível a gente trabalhar a nossa mente, é possível a gente limpar essas crenças, é possível a gente limpar as nossas memórias. Claro que isso é um processo, né? Isso é um processo. Isso não pode ser da noite para o dia, porque é anos de acúmulo, né? Então, é isso, a gente tem como sim se libertar disso, se tratar disso e viver uma vida plena, uma vida em paz, com a gente primeiro e depois com a vida. Aí quando você vai lá para a Bíblia, o que Jesus vem trazer para nós? Ele disse, eu vim trazer vida, gente, vida com abundância. E o que é abundância, gente? Fala para mim. O que é abundância? Qual é a ideia de abundância que vocês têm? Jesus é claro, eu vim trazer vida e vida com abundância para vocês. Então eu quero essa vida de abundância, você precisa querer. Muitas vezes, o que nós ouvimos lá na nossa infância é que não, a gente não precisa, a gente não tem direito, a gente não merece. A gente tem as crenças de não merecimento. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser bem-sucedida, eu não mereço ter um bom relacionamento. Tudo que eu fui ouvindo durante a minha vida. Então eu digo para você, você merece sim, nós merecemos. Eu e você, nós somos a essência de Deus. Nós somos a essência de Deus. E eu e você, gente, nós somos o representante de Deus aqui na Terra. Deus usa mim e usa você para ajudar o próximo. Eu sou alguém que representa o Deus. Eu sou a imagem de Deus. Entendeu? Então, nós precisamos de começar a entender que se você não compreender isso, e você vai se depreciando. Ah, eu sou uma coitada. Nossa, mas eu sou feia. Nossa, mas meu nariz é horrível. O meu cabelo é não sei de que jeito. Nossa, quando você vai fazendo isso, você vai mandando veneno pro seu cérebro. A gente merece o melhor dessa vida, é isso mesmo, Leuda. Nós merecemos. Porque o que nós não somos desse mundo. Nós estamos só passando por aqui. E nós merecemos o melhor de Deus. Nós merecemos ter saúde, nós merecemos ter paz, nós merecemos ter plenitude de vida. Nós merecemos, gente, nós merecemos. E se a gente não achar que não merece isso, a gente precisa de trabalhar as nossas crenças aqui dentro.
Então eu vou deixar aqui para vocês os comportamentos. Isso mesmo, atraímos o que falamos. Esses dias até fiz uma história aí, uma frase assim, ó, nunca diga para você palavras de depreciação. Porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele só sabe aquilo que a nossa mente manda para ele. Então, se você tá ali, eu sou uma coitada, meu Deus, porque Deus me abandonou, porque ninguém me ama, bababá, bababá. Vitimização, se você sai disso em nome de Jesus. A vitimização, ela é um veneno pro nosso cérebro. A vitimização acaba com a nossa autoestima. Então, se você troca isso para eu consigo sim, eu tô passando essa dificuldade agora, mas eu vou vencer sim, em nome de Jesus. Isso é só um momento. Tudo na vida passa, tudo na vida passa. Você está dizendo para o seu cérebro, eu confio em Deus, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele vai me tirar dessa situação. Confiar, entregar. O que é que o salmista diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia. E o mais ele fará, gente. O problema é que a gente não confia. A gente entrega e pega de volta, entrega e pega de volta. Isso é o estado de ansiedade que nós vivemos. E que tem muito a ver com tudo aquilo que está aqui dentro, as nossas memórias positivas ou negativas. Então, vou deixar aqui para que nós possamos aprender os comportamentos das pessoas que têm uma boa autoestima. Olha, o primeiro, a pessoa não submete aquilo que não lhe faz bem. A pessoa que tem uma autoestima boa, ela não se submete, gente. Pode ser com quem for. Meu parceiro, meu patrão, meu funcionário, Não, se eu não quero, eu vou chegar com educação e dizer para a pessoa... Olha, eu não quero, não posso, não tô afim. Então, a pessoa que tem uma boa autoestima, ela fala tudo, ela fala com educação, mas ela fala. Ela não se submete. Nós, mulheres, eu tô fazendo um e-book, depois eu vou colocar para vocês ver, sobre o que é que o nosso corpo fala através do sistema urinário. Eu me lembrei agora e vou falar. As mulheres, principalmente, elas sofrem muita cistite, candidíase, muita infecção urinária, ardor no canal da urina, muita coisa assim no sistema urinário, porque elas se submetem muito àquilo que o marido quer. Ela não quer fazer sexo hoje, ela não quer. Mas ela não tem coragem de dizer para ele, não quero, não tô bem, assim que eu estiver bem, tudo certo. Mas ela aprendeu o contrário. Que ela tem que dizer sim até. Então o corpo dela vai doer. A minha mente entra em contradição com o meu cérebro e mente, e o meu corpo adoece. E nós mulheres, o sistema urinário. Quando a gente diz muito sim para aquilo que a gente não quer, a gente adoece, gente. O nosso corpo fala. Tá? Então prestem atenção. Quando vocês não quiserem uma coisa, seja educado com a pessoa, seja quem for. Fala, não, fulano, não quero. É para sair com as amigas? Não, hoje eu não quero. É para ir sair com o esposo? Não, hoje eu não quero ir, não tô afim. A gente ser sincera com a gente é a melhor coisa que tem. Você ser honesta com você é o princípio de tudo. Então, o segundo, a pessoa não tem vergonha de si. A segunda dica da pessoa que tem uma boa autoestima. A pessoa não precisa da validação do outro. Não precisa. Do tipo, mas você não podia fazer isso. Você não devia usar seu cabelo assim. Você não devia usar sua roupa assim. Oi, eu não tô pedindo a sua opinião. Tem gente que é tão intruso que você não pediu a opinião e ela já fala. Então, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, se você não pediu a opinião da pessoa, você pode dizer para a pessoa, fulano, eu não pedi sua opinião, minha querida, ou meu querido. Então, a pessoa que tem autoestima boa, ela não tem vergonha de si. Ela fala tudo e fala com educação. Ela tem bons hábitos. A pessoa que tem boa autoestima.
ela se ama e ela se cuida. Então, se a pessoa tem a boa autoestima, ela sabe que ela precisa de uma boa alimentação. Ela sabe que ela não pode comer toda a porcaria. Depois de uma certa idade, 40, 50 anos, o nosso metabolismo ele é mais lento. Então, eu não posso comer tanta porcaria como eu fazia quando eu tinha 15, 20 anos. Ela tem que fazer um exercício físico. Então, a pessoa que se ama, ela se cuida. Ela sabe que ela precisa de cuidar da sua mente, da sua espiritualidade. A pessoa que tem a boa autoestima, ela tem bons hábitos, tá? Outra coisa, quarta dica, quarto comportamento, ela toma suas decisões sem medo. Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa, pedir opinião é uma coisa. Pedir oração para aquelas pessoas que você sabe que realmente pode te ajudar. Não sai por aí pedindo oração para quem não pode te ajudar, falando coisas para quem você... as pessoas que não podem te ajudar. Às vezes, na hora da ansiedade, a gente fala muita coisa para as pessoas erradas. Isso atrapalha a nossa vida. Então, quando a gente quer tomar uma decisão, claro que a gente vai para uma pessoa que a gente confiança, a gente conversa. Agora, aquela pessoa que só toma decisão se o outro dizer para ela, faz. Então, essa pessoa, ela não tem a autoestima boa. Porque e se der errado? Quem vai assumir o erro? Então, se você tem a sua autoestima boa, você, eu vou fazer. Se deu errado, eu, Maria de Lourdes, vou assumir o erro. Não vou culpar ninguém. Outra coisa, são pessoas equilibradas, a pessoa que tem a autoestima boa. Ela busca o equilíbrio. Corpo, mente e espírito. Ela está sempre buscando conhecimento, autoconhecimento. A minha espiritualidade, eu cuido da minha alimentação. Então, é muito importante. Alguém está falando aqui, saber dizer não é libertador, justamente. Saber dizer não, gente, é um santo remédio. Muita gente está doente aí, o corpo está cheio de doença. Primeiro na mente. Porque a pessoa nem sabe que é por causa disso. Porque ela não tem coragem de dizer não. Às vezes você não pode e você vai lá e faz. Então, gente, dizer não é libertador. É diferente. Se eu posso, eu vou lá e faço. É diferente a autoestima do egoísmo. É bom que fique claro isso aqui. Alguém tá falando, eu tenho medo dos meus pensamentos. Precisa de olhar isso, viu? Acho que é Selma, não sei quem é Selma. Precisa olhar, viu? Precisa de trabalhar os pensamentos, porque tudo começa no pensar. Eu penso e logo eu sinto. Então, se eu penso coisas boas, eu vou sentir coisa boa. Se eu penso coisa ruim, logo vai desenvolvendo coisas ruins dentro de mim. Então, precisa olhar para isso. E sempre que você estiver pensando coisas ruins, troca, tenta trocar. Que é o que a gente fala, é mudar a percepção. Então, se você estiver, na hora que você estiver pensando coisa ruim, começa a observar você. Começa a observar os seus pensamentos. O que eu estou pensando? Meu Deus, esse pensamento vai me levar para eu me sentir bem ou me sentir mal? Então, se o pensamento for ruim, você fala, não quero pensar nisso, não quero pensar. Sai dele, porque quanto mais você foca, mais ele cresce. Se for bom, você vê que vai te trazer uma coisa boa, vai te trazer uma sensação boa, tudo bem. Mas se for o contrário, não alimenta. Tudo aquilo que a gente alimenta, gente, cresce. Tudo que nós alimentamos, cresce. Então, voltando ao que eu estava falando, o egoísmo é diferente. O egoísmo é aquela pessoa que pode fazer algo pelo outro e não faz. Isso é egoísmo. Então, aquela pessoa que só olha para o seu umbigo, só pensa em si, isso é egoísmo. A autoestima é diferente. A autoestima, ela está muito junto de autoconhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento, eu tenho autoestima. Quando eu tenho a autoestima, eu me coloco no lugar do outro, sim. Tá? Eu me coloco no lugar do outro.
Então, assim, chega uma situação... Ontem eu cheguei da igreja, era 9h15, morta de fome. E a menina pedindo, eu tô passando mal, eu preciso de que você me atenda. Eu falei, meu Deus. Aí ela, tô passando mal, tô com crise de ansiedade. Eu falei assim, você espera eu lanchar rapidinho? Daqui a pouco eu te atendo. Aí ela falou, não, eu espero. Aí, gente, eu lanchei rapidinho. Naquele momento eu tava tão cansada, eu já tinha atendido à tarde. Aí eu pensei, oh meu Deus, se eu for dormir sem ajudar essa moça hoje, eu sei que vai ficar pesado na minha consciência. E aí eu lanchei rapidinho, fiz ali um omelete rapidinho, comi rapidinho e vim e atendi ela. Eu me senti tão bem, gente. Eu fui dormir tão tranquila. E aí agora de manhã, foi tão linda, ela mandou uma mensagem pra mim. Ela falou, me agradecendo, ela falou, Maria, eu consegui dormir bem. E agora de manhã, quando eu acordei, aqueles pensamentos quiseram me torturar novamente. E eu fiz aquele exercício que você me mandou, que eu sempre falo para as pessoas. Quando vem aqueles pensamentos torturador, não, eu não quero saber disso, eu não quero pensar nisso. Tudo isso já passou, tudo isso já passou. Gente, porque todos os pensamentos que vêm torturar eu e você já passou. É coisa de 10 anos atrás, é coisa de 20 anos atrás, é coisa de anos atrás. É coisa que já passou. Então, quando vier esses pensamentos, uma boa técnica é essa. Você dizer, não quero saber disso. Tudo isso já passou, tudo isso já passou. E você acalma o seu cérebro quando você faz isso. E aí ela falou pra mim, Maria, muito obrigado. E aí ela vai continuar fazendo o processo dela. Então, gente, o egoísmo é diferente da autoestima. Isso. Então, se você pode fazer algo por alguém, faça. Quem é beneficiado é você. Você sabia que no universo tudo é regido por energia e por frequência? Nós, eu e você, a gente é frequência. A gente é energia. Então, o que eu dou volta para mim. Entendeu? O que você doa volta para você. Então, se eu vou doar amor para alguém, esse amor vai voltar, gente. Olha que lindo. Então, a gente não faz nada pelo outro, gente. A gente sempre faz algo por a gente. Se for bom, eu tô fazendo pra mim. Se for ruim, eu tô fazendo pra mim. Olha que louco. Entenderam? Isso mesmo. A nossa luta é sempre contra a nossa mente. A nossa luta é sempre aqui dentro, gente. Então, quando eu faço pro universo, quando eu faço pro meu semelhante, eu tô fazendo pra mim. Porque isso volta pra mim. Tá? Então, se eu posso fazer e eu não faço, eu travo a coisa que a neurociência fala que eu engesso. Então, quando eu faço algo por alguém, eu recebo. Que aí a Bíblia vai falar sobre o plantar e o colher, né? Na lei da atração vai falar sobre a lei da reciprocidade. Eu dou e recebo, é isso? Então é isso, gente. Um outro comportamento da pessoa da boa autoestima não tem medo, né, de ficar sozinho e abomina a vitimização. Eu tô tossindo. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui, tá? A pessoa que tem a boa autoestima, que ela cuida de si, que ela olha pra dentro, ela não tem medo da solidão, tá? Ela gosta de estar a sós consigo. Tá bom ter aqueles momentos que a gente precisa de estar em comunidade, precisa de estar com o outro. A gente só cresce em comunidade, só cresce com o outro. Ainda hoje eu falei afeto e carinho, afeto e conhecimento. Eu aprendi na PUC, que eles têm essa filosofia. Afeto e conhecimento, só tem serventia se você doa. Se você guarda muito, não tem muita serventia. Então, se você tem muito conhecimento e você não doa, é como se fosse inútil, só serve para você. Afeto e conhecimento, doe. Quanto mais você doa, mais volta para você.
tá? É só buscar a forma. Todo mundo tem a forma de doar. Nós temos formas de doar. Eu tenho o meu jeito, a minha missão, você tem a sua missão. Cada um tem uma missão aqui nessa terra, gente. Cada um de nós. Muitos já descobriram e outros ainda não. Mas todo mundo tem uma missão aqui na terra. Todo mundo. Se você não achou a sua ainda, ache. E vai e faz, tá bom? Ixi, só falta 10 minutos. A gente vai rapidinho correr aqui. Porque aqui no Instagram até é 1 hora, né? E a gente vai fazer um exercício. Vocês querem que a gente faça um exercício? Para vocês olharem para a criança interior de vocês? Querem? Diz aí se vocês querem. Se vocês não quiserem, eu não faço. Se vocês quiserem, coloca sim, sim, eu quero. Esse exercício é muito simples, mas é muito poderoso também. É a gente olhar para dentro, né? A gente trabalhar essa criança. Quem quer, diz aí que nós vamos fazer o exercício agora no final, pra gente encerrar. Gente, então aqui, terminando aqui já, rapidinho nós já vamos encerrar, que a neurociência vai dizer que a boa notícia se você tem trauma, se você tem coisas que atrapalham a sua vida, você pode ressignificar a sua história. É como se você pegasse essa folha aqui toda escrita, rabiscada, você viesse e passasse uma borracha e ela ficasse limpinha. E você então pode reescrever a sua história. Olha que lindo. Então, se vocês quiserem aprender mais, saber mais, a minha ideia toda terça a gente está aqui conversando. Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que eu fale, vai falando aí para mim que eu vou desenvolvendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí para mim que aí a gente pode criar o próximo tema. E se vocês quiserem também o processo de terapia depois completo, é só falar comigo que a gente vai trabalhar isso, porque nós temos muita coisa para ser trabalhado, né? A gente vai aprendendo nas lives, mas a gente precisa de uma coisa específica para aquilo. A gente precisa cada pessoa tem a sua história e cada pessoa precisa de ser trabalhado de um jeito, tá bom? Então, se você tiver interesse depois da terapia de autocura, você pensa, olha para dentro de si, tipo, se eu não fosse assim, se eu fosse diferente, como seria a minha vida? Se eu não buscasse pela perfeição, se eu não me comparasse aos outros, se eu não me sentisse tão sozinha, se eu preciso da validação de todo mundo para me fazer algo na vida, se eu não fosse assim, como seria a minha vida? Então, gente, são perguntas que a gente pode fazer para nós, tá bom? E você pode, nesse momento, já estar se perguntando, se eu não fosse assim, como seria a minha vida? Se eu não dependesse de alguém para me levar ao médico, sabe aquelas pessoas que dependem do outro para ir ao médico, para ir no dentista? A pessoa tem medo de tudo, tem medo de todos, tem medo de receber um não. Sabe aquelas pessoas? Então, gente, essas pessoas, elas precisam de ajuda. Sabe, aquelas pessoas que precisam sempre alguém tá dizendo, relacionamento, tá? Nós vamos falar então, a gente pode pensar nisso. A Leuda tá dizendo relacionamento afetivo e amoroso. Nós podemos falar isso na próxima live. Então, gente, a gente precisa de estar olhando para dentro, tá? Observando as nossas sombras, todos nós temos, eu tenho as minhas, você tem as suas. Algumas pessoas já teve o privilégio de olhar para isso, cuidar, tratar. Mas o mundo tá aí, todos os dias a gente tem novidade, todos os dias a gente tem algum aborrecimento, alguma coisa, se a gente não for trabalhando isso dentro da gente vai adoecendo, tá? Então a gente precisa de olhar para dentro e ver, se eu preciso de ajuda, busca ajuda, não tenha vergonha não. Eu tenho, a minha terapeuta, Roberta, quando eu fiz o meu processo com ela tem uma frase muito bonita, ela fala, Maria, nós merecemos terapia, não é que a gente precisa,
Só precisa. Tem pessoas que precisam mais que outras. Mas a gente merece. Porque a gente vê o mundo, gente, de uma outra forma quando a gente entra pelo processo de terapia. O mundo da gente muda. É aqui dentro que muda. O mundo aí continua do mesmo jeito. Mas eu, Maria de Lourdes, o meu mundo muda. A minha forma de olhar para o outro, a minha forma de olhar primeiro para mim, a minha forma de tratar o outro, a minha forma de me doar para o outro. Então a gente muda. E logo em seguida as pessoas mudam, as que estão à nossa volta. Porque quando eu mudo, o outro muda também. Tá bom? Então nós nós podemos falar sobre esse próximo tema, relacionamentos afetivos e amorosos, e tem muito a ver com as nossas raízes, tá, gente? Vocês já vão se preparando aí que tem muito a ver com as nossas raízes, que o Bert Helling, o maior psicoterapeuta que houve, ele vai dizer muito. Quando as meninas têm dificuldade com seus relacionamentos, elas têm problema com a raiz, o masculino. Quando os meninos é com a mãe, o feminino. Então, às vezes a gente tem os problemas lá no nosso inconsciente, a gente nem sabe que tem, mas tem, tá? Então, a gente precisa de olhar, tratar, deixar ir, devolver para eles o que é deles e ficar apenas com o que é nosso. Nós vamos falar assim, esse pode ser o tema. Gente, eu tô tossindo, vocês não importam não, tá? Eu tô tossindo. Tem muito a ver, gente, com as nossas raízes, viu? E a gente precisa realmente de olhar para isso, trabalhar isso, eliminar isso e viver a vida que a gente quer, com a forma que a gente acha melhor, claro, ponderada, equilibrada, tratada, sabendo até onde eu posso ir, mas eu comigo. Então, muitas vezes nós carregamos muitas coisas dos nossos pais. Só na terapia que você vai descobrir isso. A gente carrega muita coisa dos nossos pais. E inconscientemente. O Bert Helling diz que a gente faz isso para honrar eles. Inconsciente. Então a gente precisa de olhar para isso e ver o que eu estou carregando que está me atrapalhando, eu devolvo para eles. Isso no processo a gente consegue fazer isso. E é muito lindo, a gente se liberta realmente, gente. Tá bom? Então, nós vamos fazer agora, todo mundo... Vocês estão em um ambiente tranquilo? Onde a gente possa fazer porque a gente vai precisar de que vocês fiquem tranquilos, num ambiente tranquilo. Eu vou aumentar a musiquinha aqui um pouquinho, para nós fazermos o exercício. Eu vou ensinar vocês a fazer a respiração agora. Depois eu vou pedir para vocês, então, ficar de olhos fechados. Mas vocês vão precisar de estar no lugar tranquilo. Tá tudo tranquilo aí? Vocês querem? Tá todo mundo tranquilo onde vocês estão? Vocês estão no lugar onde vocês possam relaxar? Pode sentar ou deitar, onde vocês estiverem. Se vocês não puderem me ver, não tem problema. Só me ouvir já tá bom. Nós podemos começar? Dá um sim aí pra mim, se a gente pode, se vocês estão tranquilos. Se pode esperar um pouquinho até alguém se organizar. Tudo certo? Tudo certo? Então nós vamos começar. Sim, então vamos começar o nosso exercício. Eu vou pedir para vocês sentar ou deitar num lugar onde vocês possam ficar tranquila. Eu vou guiando vocês, é muito rapidinho. E vocês vão fazer aquela respiração. Inspira, segura o ar um pouquinho e solta. Você vai fazer isso 5 vezes. Vamos lá? Inspiro. Seguro. E solto. Enquanto você está fazendo a sua respiração, você relaxa o seu corpo.
Relaxa os seus ombros. Relaxa a sua mente. Tenta colocar a sua mente em ponto zero. Silencia. Inspira. Respira. Enquanto você faz a respiração, você está colocando em coerência, em equilíbrio, cérebro e coração. Então, quanto mais o teu cérebro tiver oxigenado, é melhor para você. Então, agora eu vou pedir para você olhar lá na sua infância. Volta lá na sua infância. O que você vê? Que tipo de menininha que você vê aí agora? Vai lá na sua infância. Através da sua mente, você vai buscar lá no teu inconsciente a foto ou a imagem da sua criança interior. Olha para dentro. Olha como é que você vê essa criança. Para algumas pessoas, pode ser que esteja tranquilo. Para outras, não. Não importa como você vai ver. Sinta, veja como você vê o retrato dessa criança. Essa criança é você. Olha para ela. Olha nos olhos dessa criança. Veja qual é o rostinho dela. Se ela tem medo ou se não, se ela tem aquele olhar de alegria. Se ela tá acanhadinha lá no canto, se ela tá chorona, se ela tá descalça, se ela tá arrumadinha, se ela tá desdenhada. Como é a imagem que você tá vendo? Inspira, respira. Então, você vai olhar nos olhos dessa criança e você vai acolher essa criança. Acolhe ela. Pega ela nos seus braços e diz para ela: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te acolho. Abraça ela. Eu te acolho. Eu te acolho. Olha nos olhos dela e diz para ela: me perdoa por todas as vezes que eu me afastei de você. Eu prometo agora olhar mais e cuidar mais e acolher mais você. Tá bom? Fala com carinho para ela. Abraça ela bem forte e diz: eu sou você. E você sou eu. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te acolho. Eu te acolho. Eu te protejo. Eu, a partir de agora, vou te dar todo o meu amor, afeto, atenção
carinho. Tá bom? Eu te amo. Inspira. Respira. E diga a ela: a partir de hoje, não te deixo mais sozinha. A partir de hoje, vou cuidar mais e melhor de você, tá? Não precisa mais você ter medo. Não precisa, viu? Não precisa mais você se sentir desamparada, sozinha. A partir de hoje, eu vou te proteger mais. Vou te acolher mais. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Inspira. Respira. Enche o teu pulmão de ar. E se a imagem da criança que você viu tiver mal vestida, você vai vestir essa criança da melhor roupa e o melhor calçado que você conseguir aí. Você vai mudar essa imagem. Se a imagem for negativa, você vai mudar para positiva. Então, mude a imagem. Se você viu a criança descalça, desdenhada, sozinha, tudo que você viu no negativo, você muda para o positivo. Então, no final, que você muda essa imagem de negativa para positiva, veja essa criança bem linda, nutrida, bem bonitinha, bem calçada, bem acolhidinha nos teus braços, bem aconchegante. Sinta isso. Então, você vai fazer uma foto dessa imagem, a melhor que você puder. Faz a foto mentalmente. Arrasta para o lado esquerdo do teu cérebro, que é o teu lado racional, e deixa essa imagem. E na hora que tu conseguir colocar essa foto, coloca uma legenda positiva, do tipo, essa sou eu me amo, sei lá, uma imagem, uma legenda e uma imagem positiva. Quando você fizer isso, você diz para o teu cérebro: está feito, está feito, está feito. A tua mente dando ordem para o teu cérebro: está feito. Mostra a fotinha e aumenta de imagem. Então você vai dizer: está feito, está feito, está feito. Essa agora sou eu. Entendeu, cérebro? A tua mente dando ordem para o teu cérebro, ele atende e ele entende. Então você diz para o teu cérebro: a partir de hoje, essa sou eu. A nova, no meu caso, Maria de Lourdes. E deixa essa foto na tela da tua mente, o máximo que você conseguir. Por quê? Porque o teu cérebro precisa de pelo menos 20 dias para ele absorver qualquer coisa. Então ele precisa desse tempo para absorver essa imagem. Durante essa semana você vai ficar com essa imagem na tua mente o máximo que você conseguir, nutrindo a tua criança interior. E você vai ver como você vai começar a se sentir melhor por dentro.
e você vai melhorando. E todos os dias você vai olhar e cuidar dessa menina, tá bom? Ou desse menino. Não sei se tem homens com a gente, só sei do Diego. Então, gente, inspira e respira. E aos poucos você vai voltando pro seu aqui e agora. Só agradecendo. Agradecendo e agradecendo. Agradecendo e agradecendo. E essa semana eu vou pedir para vocês fazer esse exercício em casa, mentalmente. É malhar a mente. Igual você quer malhar o corpo na academia, a gente não quer trocar de corpo quando a gente quer. Se você quiser malhar a sua mente, você pode. Você pode trocar a sua mente de negativa para positiva. Você pode mudar a sua história, tá? Você pode mudar a sua vida. Você pode construir um novo futuro. Tudo através da sua mente. Isso quem fala é a ciência, a neurociência, a medicina germânica, a psicanálise. Todas são ciências que nos ajudam a reconstruir a nossa vida. Mesmo que a gente tenha tido um passado difícil, hoje nós podemos apagar, mas é apagar mesmo todas as nossas memórias, gente, e reconstruir uma nova história. E aí, como foi para vocês? Alguém teve alguma experiência? Como foi para vocês? Me contem rapidinho. Como foi acolher a criança? Alguém teve alguma imagem, conseguiu se ver, não conseguiu? Foi difícil, foi complicado? Alguém conseguiu? Então é isso, gente. É isso, foi bom, foi maravilhoso. Isso, então continua fazendo. Vai ajudar vocês muito, gente. E foi emocionante. Às vezes a gente chora, né? Eu estava precisando, que coisa boa. Então é isso, gente, genial, obrigado. É isso, a minha missão é ajudar vocês. Na próxima terça-feira nós vamos então estar falando sobre o tema que a Leuda, que gracinha, ela chorou. É isso aí, gente, a gente chora mesmo. É o encontro com a gente, é o encontro comigo, com a minha menina. Tá? Então se acolha. A Leuda disse que chorou também. É isso, acolha essa menininha, que ela só tá olhando pra você e falar, me dá colo, ela tá só falando isso. Me dá colo, me dá carinho, tá? E na próxima semana eu espero todas vocês. Se vocês quiserem falar comigo no meu direct, podem mandar a mensagem. E vamos estar umas ajudando as outras. Chame alguém para a próxima live, tá bom, gente? Eu que agradeço, Leuda, eu que agradeço. Deus abençoe vocês. Obrigado de coração. Eu espero ter ajudado vocês, viu? Espero mesmo. E amanhã eu vou estar aqui na Igreja Socorro em Cristo. As pessoas que estão daqui de Inhumas, amanhã eu vou estar falando também sobre autoestima e dando uma palestra para as mulheres. Convido todas que puderem, que estiverem aqui. Eu acho que eles vão transmitir também pelo Facebook. Tá bom, gente? Gostou? Nice, que bom. Muito obrigado, gratidão a vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham uma noite incrível. Na hora que deitar, coloca o travesseiro, acolhe a menininha e diz para ela, eu te amo, nós vamos dormir em paz. Hoje nós vamos dormir com Deus, tá bom? E vocês vão ver, depois vocês vão me contar o tanto que vocês vão se sentir bem. Tá, nós vamos postar o link, Diego tá falando. Lá no grupo, nós vamos postar o link, que é para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, gente, pra gente fazer o sorteio. É mesmo, eu tinha esquecido. Eu vou colocar lá nos stories, vocês entram no grupo, que depois eu e o Diego, a gente vai fazer o sorteio
da sessão que a gente falou, tá bom? Beijo, Carol, eu que agradeço. Obrigado, Rosane, obrigado, Lidiane, obrigado, Leninha. Que bom estar com vocês e espero ter ajudado vocês. Convidem as meninas para as próximas lives e os meninos também, gente, porque isso é para todos nós seres humanos, tá bom? Beijo no coração de vocês, gratidão mesmo, que Deus abençoe cada um de nós e que nós possamos ter uma noite abençoada, tá bom? Deus abençoe também, amei também estar com vocês, beijo. Fiquem com Deus, tá? Usei o óleo, quem que tá falando? Ai, Edinalva usou o óleo, conseguiu ficar bem tranquila, que coisa boa, Edinalva, é isso aí. É isso aí, a gente se tem que fazer algo por nós. A nossa felicidade só depende unicamente de nós, tá bom, minha querida? Um beijo, fiquem com Deus. Muito obrigado mesmo, gratidão, tá bom? Beijo, nós vamos encerrar agora. Depois, se quiserem deixar algum recado, falem comigo, tá bom? Deus abençoe vocês.